Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Mentira tem perna curta. Todo mundo conhece esse dito popular. Mentira tem perna curta. E a gente quer continuar a nossa jornada nesta manhã, conversando então sobre o 8º mandamento, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nós queremos continuar a nossa jornada que começamos lá no início falando, pega leve. Por quê? Porque quando a gente fala em mandamentos, às vezes a gente tem a ideia de que o negócio é pesado, difícil. Mas na verdade, quando a gente diz assim, vê se pega leve com esses mandamentos, a gente não está entendendo direito, porque mandamentos não são mandamentos, são palavras. E quando a gente olha o texto lá em Êxodo capítulo 20, a gente percebe isso logo no início, quando Deus diz assim: então o Senhor deu ao povo todas estas palavras. Ninguém falou em mandamento, Deus disse são palavras, como conselhos, como orientações para uma vida melhor. Não são mandamentos. E por isso, quando a gente diz assim, os mandamentos são difíceis de serem guardados, depende sob que olhar a gente encara esse assunto. Porque assim, os mandamentos nos foram dados por Deus, aquilo que nós chamamos melhor de mandamentos, foram dados por Deus como limites que tentam de alguma forma proteger a vida e a dignidade da vida. Os mandamentos não são como estraga prazer, tudo que é bom não pode. Não. Os mandamentos querem ser vistos como palavras de liberdade. Tu podes ir até lá. Se tu passares deste ponto, certamente terás problemas. Então os mandamentos precisam ser olhados nesta perspectiva. Na perspectiva de que é uma vida com liberdade que Deus nos propõe. Só que liberdade sem limites é problema na certa. É problema na certa. A gente tem liberdade de comer tudo que está na mesa, mas não comer tudo que está na mesa. Comer algumas coisas, ou um pouquinho de cada coisa. O problema é que a gente pega um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo, e quando vê tem um monte de pouquinhos, né? Liberdade. Liberdade, para ser boa, precisa de limites. E nós queremos então nesta manhã olhar para este mandamento, que nós assim chamamos de mandamento, tendo como pano de fundo de que para um israelita era muito importante que 4 direitos e 4 bens preciosos fossem preservados. Para um israelita era fundamental que existisse o direito à vida, o direito ao casamento, o direito à propriedade e o direito à honra social. Se algum israelita perguntasse o que faz uma pessoa ser gente, ele diria assim: o que faz ele ser gente, o que faz ele ser um ser humano, o que faz ele ser alguém pleno é quando ele tem direito à vida, ao casamento, à propriedade e à honra social. Isso era fundamental na vida de qualquer israelita. E o 8º mandamento, ele tem justamente essa ideia da preservação da honra social. Convido a nós lermos então Êxodo capítulo 20, versículo 16. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Diz assim: não dê falso testemunho contra o seu próximo. Ponto. Vamos orar?
Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra nesta manhã quer falar de novo ao coração de cada um de nós. De novo, Senhor, Tu queres nos conduzir no meditar e no refletir sobre este mandamento que é tão importante para nós. Por isso, Senhor, fica conosco e nos abençoa. Que o meditar, que o ouvir, possa ser guiado e permeado pela presença do Teu Espírito Santo, que nos ensina e que nos fala. Assim oramos e pedimos, Senhor, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na cabeça de um israelita, sempre que ele ouvia esta palavra, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, logo vinha na mente dele a conotação jurídica. Logo vinha na mente dele a conotação do tribunal. Todo aquele que tivesse uma questão para resolver, ele precisava procurar os juízes da cidade. Tanto que nós temos no Antigo Testamento um livro, inclusive, que se chama Juízes, onde toda a administração, onde todo o governo, onde tudo que era decidido nas cidades e no campo, passava obrigatoriamente pelos juízes. E eles se reuniam interessantemente na porta da cidade. Então não era qualquer vilarejo onde a coisa se decidia, sempre se procurava um juiz. E lá diante do juiz, então era exigido que a pessoa falasse a verdade. Então na cabeça de um israelita sempre tinha conotação jurídica. Só que a palavra aqui que é usada para falso testemunho, ela é muito ampla. Assim como nós vimos no domingo passado também, quando nós falamos de um outro mandamento. O sentido é amplo. Aquilo que aqui foi dito, traduzido por falso testemunho, a gente poderia dizer que também poderia ser traduzido por enganação, infidelidade, traição, quebra de confiança com o objetivo de prejudicar o próximo. Então, a amplitude do não dirás falso testemunho aqui é para a vida, na verdade. É uma amplitude que abrange todas as partes da vida. E é uma palavra que, na cabeça de um israelita, remetia ao tribunal. Mas, na essência, é uma palavra que extrapola o ambiente do tribunal e vai para o dia a dia das pessoas. Por isso, essa palavra, não dirás falso testemunho, ou não diga mentiras, como também é traduzido, é muito importante e necessário nos dias de hoje, especialmente na realidade brasileira, especialmente na cultura brasileira. A gente vive uma realidade de muitas mentiras no nosso país. E isso é desesperador, porque na verdade, assim, quem é que afinal de contas está falando a verdade? A gente ouve uma notícia, e aí, é verdade? O objetivo do jornalista seria apurar esta verdade. Só que logo essa notícia, que não foi apurada por ninguém, ela entra no grupo de WhatsApp da família. Eu acho muito interessante que, se eu não me engano, é a Caert, tem pequenos programinhas assim, com o objetivo de chamar a atenção justamente para quem verifica a notícia. Né? Ah, você sabia que a soneca vai ser no país X lá declarada esporte olímpico? Daí a pessoa pergunta, ah é? Onde é que tu viu isso? Ah, eu vi no grupo do... Muita coisa é passada adiante, na realidade que nós vivemos, na cultura que nós vivemos, que na verdade não faz o mínimo sentido, não tem o mínimo cabimento, que não é verdade. Mas como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe isso? Lidar com a verdade, lidar com a mentira é sempre uma coisa muito delicada. Eu não sei como vocês são como mães, mas a minha mãe tinha um detector de mentira. Ela olhava para a nossa cara e ela dizia assim, tu está mentindo. Mas olha, não dava 3 segundos, a gente já estava confessando até o que não tinha feito. Por quê? Porque com a mãe não tinha essa de contar mentira. Isso é um princípio fundamental na educação.
que a gente ensine as crianças a lidarem com a verdade. Que a gente ensine as crianças a lidarem com a responsabilidade sobre aquilo que fizeram. Eu fiz, pai, eu fiz, mãe, eu errei, eu sei disso. Mas aí a gente inventa as histórias, a gente inventa as mentiras. E muitas vezes o que acontece é que a gente inventa a mentira, ela cola, e a gente diz assim, e dá certo. E a pessoa tenta de novo. E o que acontece é que às vezes a vida da pessoa vai virando uma vida de mentira. Uma em cima da outra. Aí inventa uma mentira, tem que inventar uma segunda para cobrir aquela, só que a segunda é um pouquinho maior do que a primeira, e aí precisa de uma terceira e quarta para cobrir a primeira e a segunda, e assim vai. E a vida vai se tornando uma sucessão de mentiras. Só que quando a gente olha para a realidade que nós vivemos no Brasil, a gente vai ver que a mentira é algo que faz parte da nossa história. Porque se a gente olha, por exemplo, para a história da imigração, de muitos dos nossos avós, bisavós, e terceira, quarta, quinta geração para trás, que vieram desbravar essas terras, eles saíram de lá, a maioria saiu de lá com a promessa de que aqui seria o Eldorado. Não, chegando no Brasil vai ter terreno, vai ter uma enxada, vai ter todos os meios para vocês começarem a vida. E eles embarcaram no navio, com muita vontade de melhorar de vida, porque na Europa a situação estava de mal a péssimo. E quando chegaram aqui, foram despejados num rancho, colocados no meio do mato e agora comecem a vida. Tá, cadê a terra para plantar? Tá aí, só que tu vai ter que desbravar ela primeiro. E por isso muitos enlouqueceram, muitos voltaram para sua terra numa situação pior do que quando vieram, e muitos disseram assim, já que não há o que fazer, vamos trabalhar e vamos começar. Aqui em Santa Catarina, a história da imigração até não é tão assustadora assim, porque aqui foi um negócio muito mais planejado. Mas quando a gente lê sobre a história da imigração para o Rio Grande do Sul, é de chorar junto com esse povo. É um povo que veio por conta de uma mentira que foi contada. Quando a gente escuta a expressão, isso aí é um santo do pau oco, quem é que conhece a origem dessa expressão? Os profs de português entre nós aí, talvez possam nos ajudar. Mas a expressão santo do pau oco também foi uma forma de mentira. Em Minas Gerais, na época dos diamantes, se fazia muita arte barroca. E as estátuas eram feitas de maneira a ficarem ocas. E aí se colocava os diamantes dentro e se exportava aquelas imagens, é óbvio que se fechava embaixo, se exportava aquelas imagens para a Europa para botar nas igrejas, só que dentro ia diamante, não declarado para o império, não declarado para a colônia, ou seja, sonegação fiscal. Mentira. E assim a nossa história brasileira, ela tem uma sucessão de mentiras, uma em cima da outra. E é nesse esquema que a gente vive, e é nesse esquema que muitas vezes a gente é tentado a viver também. E aí vem a palavra de Deus que diz, não faça assim. Queridos irmãos e irmãs, essa palavra nesta manhã, ela quer nos chamar a viver a verdade. Ela quer nos chamar a colocar para fora do nosso horizonte do dia a dia a mentira. E isso passa obrigatoriamente por pequenas atitudes. Como a gente tem visto ao longo da nossa caminhada, ao longo dos mandamentos, os mandamentos não são de cima para baixo, eles são aqui, para nós. E se nós quisermos um país diferente, a coisa começa aqui com a gente e aí vai subindo. Então esse mandamento, ele quer, na verdade, nos impedir de viver uma vida de mentira. E aí eu fiquei pensando, então toda vez que eu pergunto tudo bem para alguém,
e eu não estou verdadeiramente interessado em saber como essa pessoa está, então eu estou mentindo. O detalhe é que quase a gente não consegue dizer bom dia, tudo bem? A gente não consegue só dizer bom dia. A gente já emenda essa pergunta. E já me aconteceu, eu confesso para vocês, já me aconteceu de eu perguntar tudo bem e a pessoa dizer não. E aí, agora eu preciso ouvir essa pessoa. Só que eu não tenho tempo para ouvir essa pessoa. Eu não posso ficar perdendo meu tempo. E eu já sei das ladainhas. E aí começam as coisas aqui na cabeça da gente a correr assim, né? Por que eu fui perguntar? Por que tu mentiu se tu não queria saber como a pessoa estava? Agora aguenta. Entende? É desse tipo de coisa que a gente está falando. A mentira começa aqui. Está tudo bem? Existe uma diferença entre querer de fato saber ou perceber que a pessoa não está bem e só fazer pro forma. Existe um outro tipo de mentira também que a gente conta para a gente, é quando a gente nega que está com problemas. Quando a esposa diz, vai no médico, do jeito que tu ronca, algum problema tem, cara. Aí a esposa diz assim, tu sobe 3 lances de escada, tu tá com a língua de fora, vai te dar um treco uma hora dessas, vai fazer alguma coisa. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, deixa eu quieto. Tu sabe que não tá bem. Tu sabe que se for no médico, o médico vai dizer assim, meu Deus, colesterol em 528 não dá, vai morrer. Sabe, a mentira que a gente conta para si mesmo, para se anestesiar da verdade, é motivo de grande destruição. E aí tu sabe que o casamento não está legal e tu nega. Aí tu sabe que a saúde não está legal e tu nega. Aí tu sabe que tem uma treta entre tu e teu irmão e tu nega. Isso é uma mentira que a gente conta para a gente, que destrói a gente. E a falta da verdade tem sido também motivo de muita valentia digital. A gente vive uma era de muitas pessoas que têm coragem de dizer um monte de coisa quando estão atrás de uma tela. E a gente vê isso nessa polarização política que a gente vive. Porque o Lula isso, porque o Bolsonaro aquilo. Diante da tela tem coragem de dizer horrores. Mas e no olho? Teria a mesma coragem? É uma forma de mentira, porque é um baita de um covarde. Por quê? Porque diante da tela a gente fica valente. Mas olha no olho e diga a mesma coisa. Sabe, eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, resgatar a coragem de falar a verdade. Só que quando a gente está na presença, a gente vai perceber que talvez nem é tão valente quanto acha que é. Ou que talvez o outro nem é tão ruim como a gente pensa que ele é. Sabe, a gente precisa entender que essa coragem de atacar as pessoas nas redes sociais, nas mídias, e muitas vezes com calúnias, e esse é um outro problema muito sério no nosso país, que pessoas sofrem calúnias e acabam muitas vezes tendo que se incomodar na justiça para provar a verdade sobre si. É um problema muito grande. Aí há uma treta lá entre o casal, há o divórcio, daqui a pouco a esposa está acusando o cara de ter assediado a filha, ou ter molestado, ou qualquer coisa do tipo, quando na verdade talvez nem aconteceu. Sabe, é muito complicado isso tudo. Quando a gente falta com a verdade, a gente cria um monte de problema. Quando a gente falta com a verdade, a gente cria um monte de dificuldade. Quando a gente não fala a verdade para si de que está bebendo demais, a gente cria problema. E nós estamos chegando ao final desse momento de reflexão. A Bíblia diz que o pai da mentira
é o diabo. Versículo de João, capítulo 8, versículo 44. O pai da mentira é o diabo. Só que às vezes a mentira nem parece tão mentira assim. E se a gente olha lá para o Gênesis, onde pela primeira vez o diabo aparece, ele chega contando uma meia-verdade. É verdade que vocês não podem comer de todas as árvores do jardim? Percebe a sutileza? A verdade qual era? Da árvore X vocês não podem comer. Mas aí chega o diabo meio que distorcendo ou meio que tentando enganar. Não existe meia-verdade. Ou é verdade, ou é mentira. Não existe meia-verdade. Não existe essa possibilidade de meia-verdade. Queridos, a mentira sempre começa com uma meia-verdade ou com a intenção de não falar toda a verdade. Só que isso já é uma mentira. Nós somos convidados, desafiados a viver e falar a verdade. E por isso eu queria também desafiar vocês a sempre usarem da verdade com a nossa comunidade. Não gostei de uma coisa que o pastor fez ou disse. Fale para mim. Não estou dizendo que falaram por aí, só para que fique claro isso, tá? Óbvio, por favor. Mas assim, eu gosto da verdade. Às vezes eu tenho uma cara de maldoso assim, mas é só cara, eu sou um cara bonachão. Me oferece café com cuca, então nós vamos rir um monte. Mas eu gosto da verdade. E eu acho que esse é o princípio que precisa nortear a nossa comunidade. Eu não preciso morrer de amores por todo mundo, mas eu preciso ser verdadeiro com todo mundo. Eu preciso poder ter a coragem de dizer assim, isso não foi legal, pastor. Ou isso foi muito chato. Só que a gente muitas vezes, e essa é uma tendência do ser humano, a gente gosta de apontar o dedo, né? Isso já não é com a gente, isso começou lá no Jardim do Éden. Ela que me deu da maçã, não era maçã. Ela que me deu da fruta e eu comi. A Eva estava tiririca da vida, de braba, né? Mas tu comeu, cara. Não, mas ele não assumiu a responsabilidade. Ela. A gente sempre tem a tendência a terceirizar. Por isso a gente também tem a tendência a falar para os outros. Mas hoje o culto demorou, barbaridade. Mas hoje, olha, foi um negócio. Por que a gente não fala no olho? A verdade tem como um dos pré-requisitos fundamentais, olho no olho. Mentira a gente normalmente conta longe da pessoa que viveu o acontecido. Mas a verdade a gente precisa falar no olho, com amor. Esse é um detalhe importante, com amor. Porque a gente pode dizer as coisas de duas formas. Forma esmerilho. Quem conhece esmerilho sabe do que eu estou falando. Aquilo levanta faísca e dói para tudo que é lado, e arranca pedaço. Mas a gente pode dizer também a verdade, dando um beijo. É uma questão de escolha. Mas fundamental é que a gente sempre tenha a coragem de falar a verdade. Chegamos ao final, vendo que se o diabo é o pai da mentira, Jesus diz, eu sou a verdade. Portanto, se nós quisermos viver uma vida de verdade, a nossa vida precisa estar permeada pela presença de Jesus. Ele nos ensina a falar a verdade. Quando ele diz na sua palavra que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ele não está dizendo que o Everson e a Anne pecaram, os demais não, todos. Ou seja, ele está dizendo a verdade para ti, para mim, para cada um de nós. Mas quando também a Bíblia nos diz, quando Jesus nos diz na sua palavra, né, porque Deus amou o mundo, esse mundo inclui a todos, os mesmos que pecaram. Jesus é a verdade. E se nós quisermos viver uma vida na verdade,
nós precisamos de Jesus, porque a gente já nasce sabendo mentir. Do contrário, não precisaríamos ensinar para as nossas crianças a falar a verdade. Seria algo natural, seria tão simples, mas não é. E aí precisamos aguçar, como pais e mães, o nosso detector de mentiras, para que a gente possa ensinar a verdade. Só que a verdade, e com isso eu encerro, ela passa obrigatoriamente pela gente. Tem muita gente que diz faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Os nossos filhos têm um detector para a hipocrisia. Se a gente quer ensinar eles a falar a verdade, mas a gente vive a mentira, não vai dar certo. Por isso a gente precisa de Jesus, que é a verdade, dentro de nós, para que eles sejam convencidos de que uma vida vivida na verdade é muito melhor. Eu tenho absoluta certeza que esse mandamento ele não termina aqui. Ele ainda levaria a gente a refletir muitas e mais coisas sobre verdade e mentira. Mas que nessa manhã possamos sair daqui na certeza de que Deus nos abençoou com a sua palavra e nos chamou a viver uma vida de verdade, que só é possível em Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a viver na verdade. Amém.